Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas, em clima especial de final de ano, trazendo várias retrospectivas a respeito de mercados aí do agronegócio. E agora nós vamos conversar com o Paulo Martins, que é chefe geral da Embrapa Gado de Leite e que vai trazer para nós o contexto, o que aconteceu com esse mercado do leite durante esse ano conturbado de 2020. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar com você e com todo mundo que segue esse grande canal de comunicação entre produtor, indústria e, acima de tudo, nós que somos preocupados em ter oportunidade de falar com vocês. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos, Paulo. E começando, pelo princípio, vamos ser redundante aqui, o leite, é um alimento extremamente básico para o brasileiro, A gente tem, então, uma ponta consumidora muito ativa. Como que foi o começo desse ano, o pré-pandemia, Paulo? Só para a gente trazer aí qual que era a expectativa para o mercado antes da explosão da pandemia do coronavírus. Esse ano começou muito favorável para todos nós, Não só aqueles que se dedicam ao leite, as expectativas eram muito boas. O ano 2020, começa com uma simbologia interessante, até que a gente teve problemas aí pelo caminho. Mas o que eu queria ressaltar é que nos últimos anos a gente viveu momentos muito favoráveis para a atividade leiteira, considerando principalmente a questão da margem, a gente vive pela margem, a gente não vive pelo preço do leite e nem pelo custo. A gente vive pela diferença do preço no custo. É claro que no começo do ano tinha assim, um ruidozinho, uma certa demonstração de que nós teríamos algum probleminha relacionado a grãos, porque o mercado de grãos, principalmente sinalizado pela demanda puxada pela China, já mostrava que nós poderíamos ter algum repique, alguma elevação de custo. Mas o preço ainda estava muito bom. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, comparado com os anos anteriores, a perspectiva era muito boa. Certo, Paulo. E aí a gente teve esse princípio da pandemia pelo novo coronavírus, teve aquela questão do isolamento social, de todo mundo ficar em casa, e o que nós pudemos observar, não só, eu digo não só como jornalista, como profissional de mídia, mas como, enfim, pessoa, que a gente faz compras, vai ao supermercado, houve literalmente uma corrida aos supermercados, pessoas comprando quantidades absurdas de caixas de leite. A partir desse princípio da pandemia, como que foi esse desenrolar aí, pelo menos até o final do primeiro semestre desse ano? Você sabe que no dia 12 de março, nós fizemos aqui na Embrapa o último evento público do leite. Nós entregamos à sociedade o primeiro compost barn em ambiente de pesquisa. Dali vão sair muitas informações. Nós tivemos uma surpresa, porque vieram muitas pessoas, e inclusive alunos de universidade que queriam conhecer essa novidade. E eu me lembro, no carro com o presidente da Abraleite e o presidente da Embrapa, e o presidente da Abraleite recebendo a opção de mensagens de pessoas dizendo que iriam cancelar os leilões. E ele me perguntando, Paulo, eles estão me perguntando a opinião aqui, que você acha que eu devo falar? E eu, na minha ignorância natural de quem não estava percebendo o problema, eu falava, que isso? Que isso? Não precisa cancelar, não. Olha, mas está todo muito assustado. Então, no dia 12, eu tenho como marco referencial, porque eu estava tão focado num evento que eu não estava percebendo o que estava acontecendo em volta. Mas o que eu percebi de lá para cá, melhor dizendo, dali até o final do mês de março, foi que nós entramos numa neura, num desequilíbrio emocional muito grande. É como se atrás de cada cortina, atrás de cada esquina, tivesse um bicho chamado coronavírus que iria nos abraçar e nos comer. Todos nós tivemos essa percepção, essa imagem. E aí nós tivemos atitudes pouco equilibradas, e que eu acho super natural, porque nós brasileiros não conhecemos nada parecido.
E o cérebro da gente é assim. Quando surge alguma coisa, a gente vai procurar referência em relação ao que a gente já viveu. Quando a gente não encontra, é pânico, e nós entramos em pânico. E a forma de traduzir pânico foi mostrar o que é essencial para nós. O consumidor foi comprar papel higiênico e leite, leite fluido. Ele mostrou o quanto ele é apegado ao leite. Esse é um lado positivo. Mas de lá para cá, a gente percebeu que ocorreram alguns comportamentos diferenciados. Eu ainda quero ficar lá naquela fase inicial, já que a gente está fazendo uma retrospectiva, porque nos outros países aconteceram fenômenos muito parecidos com esse, mas com uma diferença. O agro nos outros países parou. Então, nos Estados Unidos, nós tivemos leite sendo jogado fora. Na Oceania, nós tivemos leite sendo jogado fora. E aqui no Brasil, felizmente, o agro foi muito competente. E aí tem todo um trabalho da ministra Tereza Cristina, que conseguiu perceber, porque ela é do setor, perceber o que estava sendo reivindicado pela cadeia produtiva. E nós não criamos legislação ou regulamentação naquele momento que inviabilizasse o fluxo natural da cadeia. E isso mostrou para o consumidor, e como todos nós fomos aprendendo com a pandemia, alguns não aprenderam, porque tem alguns que não usam máscara, mas o fato é que nós aprendemos que dava para ficar mais relaxado e ter produto continuamente sendo consumido. Então, a parte de fluido foi resolvido, nós não tivemos. Eu me lembro, assim, no mês de março, produtor com medo de laticínio não captar leite. Teve laticínio menor que falou que não ia mais captar, chegou a fazer carta para produtor. E aí a gente entrou no mês de abril num outro cenário. E o cenário já foi o quê? Um cenário de entender o que é, sob a ótica da produção e do consumo, o consumo e produção reagindo, o que seria a tal da Covid-19. E aí, sobre essa ótica da produção e do consumo, Paulo, como você bem disse, a gente teve essa questão de alguns laticínios diminuindo a captação, já não numa questão de se precaver caso houvesse uma baixa no consumo, né, já que a gente tinha, então, as pessoas dentro das casas, as aulas suspensas, lembrando que as escolas, né, também levam boa parte dessa produção leiteira aqui do Brasil, e também todas as redes de food service e rede hoteleira, né, que também utiliza a parte de queijos, enfim, os derivados. A gente tinha, então, essa demanda excluída. Aí, a partir desse momento, como que ficou essa dinâmica entre a captação e o processamento desse leite? Como que ficou essa relação aí entre o produtor e o laticínio? Então, essa crise trouxe um ensinamento para quem produz e para quem consome. Vamos lá, pela ótica da produção. Eu acho que no primeiro momento o impacto foi mais para a indústria, porque existe um conjunto de laticínios que se especializou em fazer o que a gente chama de B2B, que é o comércio de produtos para empresas. Então, quem se especializou em hotelaria, por exemplo, teve uma dificuldade tremenda de converter a sua produção em produto para consumo. Aliás, ficou desesperado naquele momento. Eu me lembro até da situação que nós vivemos em 2008, quando o Brasil era exportador de produtos lácteos, mas especificamente leite em pó, e de uma hora para outra o mercado internacional desapareceu por conta da crise financeira, e quem exportava teve que encontrar no mercado interno consumidor para leite em pó. E a gente sabe que leite em pó não é uma coisa consumida no Brasil com frequência, a não ser na região nordestina. Então o pessoal teve um aperto danado. Aqui também aconteceu isso, agora nesse ano. Mas, por outro lado, aí vem um dado muito interessante. A gente não esperava que fosse acontecer uma reação tão interessante do consumidor. Aquele consumidor que, no primeiro momento, desesperado, pela primeira vez vendo uma pandemia ao vivo e a cores, sentindo o efeito dela, quis comprar leite fluido e estocou, ele logo depois, que estava preso em casa, começou a perceber
que ele estava preso sem ter cometido um crime e ele queria recompensa. E a recompensa, felizmente, que ele se presenteou foi com o consumo de derivados lácteos. Ele escolheu leite condensado, as coisas saborosas, né? Leite condensado, doce de leite e queijo. E nós, na Embrapa, nós percebemos isso, a colega Kênia, que lidera junto com 2 universidades, uma pesquisa, nós criamos aqui um algoritmo, e no final do mês de abril, a gente já percebia, junto às redes sociais, as palavras que eu citei aí, leite condensado, doce de leite, queijo, e o pessoal, então, começou a comprar esses produtos. Aí que acontece um fenômeno interessante, né? O que era para ser desesperador passou a ser um ato esperançoso, porque nós sabemos que nas propriedades brasileiras nós não tivemos um impacto tão grande de pessoas com coronavírus a ponto de substituir, ou desculpa, de interromper oferta, e nem muito menos nos laticínios, coisa que nos Estados Unidos aconteceram. Então, a produção se reorganizou em função do consumo. E aí vem um sinal muito interessante, que nós começamos a preocupar e mostrar para o consumidor, de uma maneira que nunca tivemos até hoje, essa preocupação, de mostrar para o consumidor que nós tínhamos preocupação em apresentar um produto que que não é somente um produto saudável, é um produto que é preparado com biosseguridade. Então, a palavra biosseguridade, lá por volta de maio, se insere no mundo do leite e, na minha opinião, veio para ficar. E, Paulo, a gente teve, inclusive, né, falando dessa questão do setor produtivo, né, e com em relação aos laticínios, nessa interação, antes de o brasileiro voltar a consumir outros produtos, né, outros derivados do leite, houve inclusive um movimento, uma tendência de direcionamento desse leite spot para a produção do leite UHT, né, justamente porque estava havendo essa corrida aos supermercados. Sim, naquele momento lá atrás, mas depois o que nós começamos a ter é uma elevação substancial dos derivados lácteos, e isso é muito bom, porque o leite UHT, ele deixa uma margem muito pequena para o laticínio, e, portanto, a gente não tem muito como remunerar o produtor quando o consumo de UHT está alto. O HT é commodity, e ele cria, na verdade, a base de remuneração do laticínio para o produtor. Agora, quando nós tivemos, a partir do mês de maio, uma elevação continuada de consumo de derivados lácteos que tem valor agregado mais elevado, isso traduziu na possibilidade do produtor receber mais. Nós começamos a ter uma disputa muito grande entre os laticínios. Do lado de fora do Brasil ficou muito bom, porque o real estava desvalorizado em relação ao dólar, ou o contrário, o dólar estava muito valorizado em relação ao real, então nós tivemos uma proteção natural nos meses aí de maio, junho, julho, agosto, setembro, e aí não dava para importar, porque o dólar estava batendo quase a 6, um dólar a quase 6, 5,60, 5,80, e aí com isso começou a ter uma disputa interna muito grande pelo leite dos produtores brasileiros, e eles passaram a ter, sob a ótica do preço recebido, algo assim inimaginável. Quem olha no futuro, né? Quem olhar a pandemia e ver a condição do preço recebido ao produtor, nós passamos a ter aqui condições muito interessantes. Teve produtor recebendo o melhor preço do mundo, que é o preço pago ao produtor japonês. E, Paulo, soma-se a isso, né, essa proteção natural que você comentou, que é a questão da flutuação cambial, né, que a gente passou aí um período com o dólar sempre escalando, né, numa escala vertiginosa. A gente teve também a questão do auxílio emergencial, né, que deu aquele amparo a quem estava descapitalizado, né, e a gente sabe que alimento não é algo facultativo e o leite é um alimento extremamente básico ao brasileiro.
e também a questão da flexibilização da economia, né, de pizzarias, enfim, restaurantes voltarem a funcionar, ainda que de forma limitada, com delivery, por exemplo, que também ajudou, de certa forma, e, portanto, a puxar esse consumo dos lácteos? Ajudou, mas eu quero aqui ir na contramão de todo o discurso que está sendo feito no setor, que o discurso é mais ou menos assim, liberou um pouco os restaurantes, teve o Corona Voucher, que aumentou a renda do consumidor, tudo isso é verdadeiro, mas o diferencial não foi isso, não. O diferencial foi comportamental, comportamental. As pessoas ficaram presas em casa e quiseram se auto compensar comprando queijo. Queijo. A coisa mais nobre quando você pensa em leite não é na mussarela. É claro que mussarela é importante, mas é nos diferentes queijos. Olha, com todo mundo que eu converso, o pessoal aumentou o consumo de queijo. E os dados da Associação Brasileira da Indústria de Queijo mostram que 5 milhões de residências no Brasil passaram a comprar queijo regularmente após coronavírus. Então, a melhor tradução do coronavírus é o presídio que todos nós passamos, em algum nível, a experimentar em função dessa pandemia. Isso é que deu o efetivo impacto. E é claro que somado eu acho que ao Corona Voucher, porque foi algum nível de renda, não é pouca coisa, substancial que entrou na vida das famílias brasileiras e que a permitiu consumir produtos derivados lácteos de maneira geral, que fez com que o produtor tivesse preços nunca dantes experimentados. E, Paulo, a gente falou bastante dessa dinâmica entre produção, laticínio e consumidor, mas aí agora voltando novamente os nossos olhos ao setor produtivo, a questão da estiagem, né, que o Rio Grande do Sul, enfim, os estados, né, os demais estados da região sul, está passando, inclusive até agora a gente já teve um período de estiagem já no final do ano passado, comecinho desse ano, novamente essa situação se repete por lá. Isso afetou a produção de leite no Brasil? A gente pode dizer que afetou o volume como um todo? Eu não tenho dúvida que a gente teve, apesar de ser um ano que a gente espera que vai ter um nível de chuva razoável, né? Mas isso aí teve um impacto muito grande e eu diria que esse impacto reduz a qualidade da pastagem e aí faz o produtor, olha que coisa interessante, a falta de chuva leva o produtor a ficar mais dependente de grãos, porque nós temos boa parte do Brasil que produz leite a pasto. E na medida que você não tem pasto de qualidade, porque não está chovendo nessa época do ano, né, que é o verão brasileiro, é o final da primavera e o início do verão, a gente tem chuva razoável. Aqui no Brasil, tradicionalmente, a partir de setembro, depende da região, mas principalmente no Brasil Central, a partir de setembro a gente começa a ter chuva. Lá na região sul é o ano inteiro. Então, quando você começa a ter algum veranico antes de ter verão, o produtor o que faz? Não tendo pasto, ele vai procurar grão. E quando ele vai procurar grão, o que ele encontra? Escassez de grãos. Porque soja e milho estão lá nas alturas. E aí a gente tem um problema muito grande. Vou te dar um dado aqui que é assim fresquíssimo. A Embrapa apura custo de produção, nós temos o ICP Leite, Índice de Custo de Produção de Leite, só para a gente ter uma noção assim, o que aconteceu no mês de novembro. Só no mês de novembro, a alimentação concentrada subiu 10,8%. 10,8%. Custo de produção por conta disso subiu 5%. Se a gente pegar de janeiro a dezembro, a alimentação concentrada subiu 43,6%. 43,6% de elevação de custo. E o custo de produzir leite no Brasil ficou em 19,9%. Meus amigos, 19,9% é muito pesado. Se a gente
de dezembro de 2019 a novembro de 2020, o custo de alimentação concentrada subiu 48,2%. E o custo final, né, o custo de produção, subiu 21%. Então, o que a gente percebe? É a questão do copo, né? Se você quer ver o copo cheio, a gente fala, o preço esse ano ficou muito bom para o produtor. Se você quer ver o copo vazio, você fala, o custo está cada vez subindo mais. Qual que é a posição real? A posição real é o seguinte, as margens do produtor, mês a mês, estão ficando menores. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? No frigir dos ovos, qual que seria o real balanço desse ano, né? A gente teve aí registros de preços recordes, a gente acompanha muito também os dados do CPEA, né, que traz esse levantamento do preço do leite pago ao produtor. Então, agosto, setembro, outubro, a gente teve renovações de recordes reais, recordes nominais, mas também, por outro lado, a gente teve essa questão da alta vertiginosa dos preços dos grãos que acabaram pressionando. Então, resumidamente, a gente pode considerar esse ano para o mercado do leite de que forma, Paulo? Positivo, negativo? A gente pende para qual lado? Bom, primeiro eu queria dizer que não foi só a questão de grãos, não. Teve uma outra coisa também que encareceu muito o custo de produção de leite aqui no Brasil, que foi manter a qualidade do leite. Porque esses produtos sanitizantes, todos ficaram mais caros. É claro, aumentou a demanda e cada vez que você lava a mão aí na sua casa, você está aumentando a demanda de sanitizante e com isso está impactando o custo de produção de leite. Então, isso também foi um impacto grande no custo de produção. Agora, o ano de 2020 foi um ano muito bom para quem produz leite, foi um ano muito bom para a indústria de laticínios, e foi um ano muito bom para o supermercado. Ou seja, a cadeia do leite fecha o ano de 2020 com um balanço muito positivo, muito melhor do que foi o início da pandemia. O estresse gerado pela pandemia nos levava a imaginar que não ia ter um ano tão bom quanto a gente acabou experimentando de maneira geral nesse ano. E com um detalhe, a indústria láctea mostrou vitalidade. Nós promovemos o prêmio Ideas for Milk de inovação e fazemos uma pesquisa para ver o que o setor lácteo está lançando de novidade e nos impressionou, mesmo quando a gente vê um ano assim em que as pessoas foram muito seletivas nas suas idas ao supermercado, muitos passaram a comprar, inclusive, por aplicativo, mesmo assim o setor lácteo fez alguns lançamentos muito interessantes de produtos, o que mostra que produtor e indústria de lácteos no Brasil tem uma coragem e soube se reposicionar nesse ano que entrou para as nossas vidas como algo inesquecível. E, Paulo, para a gente amarrar toda essa nossa conversa, a gente fez esse retrospecto do que foi o ano de 2020 para o mercado do leite. O que se pode esperar para o ano de 2021, ou pelo menos para o comecinho dele, o primeiro trimestre, né? A gente ainda não saiu dessa pandemia, então os desenhos dos mercados ainda estão um pouco nebulosos, aí um pouco borrados. Então, o que a gente pode esperar, ao menos para o começo do ano de 2021? Essa pandemia, ela não muda de cenário antes de julho. Então, o primeiro semestre, qualquer análise tem que ser feita considerando a presença da pandemia. E eu tenho visto assim muito comentário negativo, né, desfavorável. O preço do leite vai cair porque vai tirar o Corona Voucher. Amigos, o que está segurando o consumo de lácteos é um pouco o Corona Voucher, mas é, acima de tudo, a pandemia. Então, a minha avaliação, é bom a gente fazer previsão para 2047, né? Fazer previsão de curto prazo é um perigo, mas eu vou me arriscar. Nós vamos ter um encurtamento de margem para o produtor, mas o preço não vai cair lá no chão. Ao contrário, o custo é que vai pressionar a margem do produtor. Nós vamos continuar tendo um consumo alto de leite e derivados, com produtos de alto valor agregado sendo consumidos, e isso vai possibilitar o laticínio manter uma remuneração
melhor ao produtor, mas o desafio dele é no custo, porque com preço de milho e preço de soja do jeito que está, mesmo a gente tendo uma melhoria do patamar de dólar, a gente não vai ter condição de segurar a margem. E daí que eu fico com muito temor de entrar leite importado no Brasil, porque o dólar vai cair. O dólar vai ficar aí nessa faixa de 5,06, 5,10, e aí a gente precisa encontrar medidas que protejam o mercado interno, porque a gente sabe que a atividade leiteira ela é de investimento muito massivo, ou seja, quando você toma a decisão de investir, você tem que pôr muito dinheiro, mas a maturação é demorada. E a gente não pode frustrar os investidores, porque está ocorrendo uma mudança silenciosa no leite, fruto da incorporação de tecnologias cada vez mais importantes para que a gente mantenha esse setor com essa característica que é de gerar emprego e renda no Brasil, no interior do Brasil, mas a gente precisa proteger quem está fazendo esses investimentos. Eu espero que o Estado brasileiro tenha a clareza de encontrar mecanismos de mercado, portanto, respeitando as condições de mercado, mas que não facilite tanto a entrada de produtos nos próximos meses, porque senão vai vir a frustração. E todo mundo que é frustrado perde a energia, perde o vigor e reduz a esperança. Não é isso que a gente espera para quem produz leite no Brasil. E, Paulo, caso haja, então, essa queda mais pesada, né, do dólar e que comece a entrar leite importado aqui no Brasil, quais são essas medidas que deveriam ser tomadas? A cadeia produtora também talvez se mobilizaria em diminuir a produção? Como que ficaria essa dança? Eu não acredito nessa história de alguém... nós não temos um processo que permita assim, a gente tomar a decisão de reduzir o preço porque alguém está dizendo para reduzir. Nós somos... A produção de leite ela é tão atomizada que o produtor vai reduzir por falta de recursos, que é muito mais doloroso. Uma coisa é você virar, quando você está no oligopólio, as empresas se reúnem e falam assim, vamos reduzir a oferta para poder salvar a margem. Pô, acho que é uma atitude possível. No caso do leite, não acontece assim. O pessoal vai perdendo margem e aí alguns até saem da atividade e não é isso que a gente quer. A gente não quer que a oferta se reduza por produtores que ficaram no meio do caminho. Então, acho que o Estado brasileiro pode pensar no processo de autorização de entrada de produtos ser um pouco mais comedido. E a gente espera que a indústria brasileira aposte na relação de longo prazo. Tem tanta indústria que está começando a fazer isso, a gente precisa apostar na relação de longo prazo para que a gente tenha um mercado muito mais saudável aqui no Brasil, bom para todo mundo. Porque se tem uma coisa que o Brasil se diferencia dos países do Ocidente, é que nós ainda somos um mercado com crescimento potencial de consumo. Tirando o Ocidente, só na Ásia que a gente tem essa perspectiva de crescimento. Então, vamos proteger o nosso mercado, faz todo sentido. Eu não estou falando aqui de medidas protecionistas extremadas, não é isso. É nós encontrarmos mecanismos de velocidade na implantação de autorização para as importações. Certo, Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, desejo um excelente final de ano, boas festas para você, para a família e para toda a equipe aí da Embrapa Gado de Leite. Muito obrigado pela oportunidade, é muito bom falar com vocês, vocês têm um público muito seleto e eu tenho certeza que em 2021 nós vamos estar juntos, porque a Covid assusta, mas todos nós vamos nos cuidar e estaremos aí fazendo uma nova década que começa em 2021. Muito obrigado a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, fazendo uma retrospectiva de como foi o andamento desse mercado ao longo do ano de 2020.
Relembrando com o Paulo, ele conta que no começo do ano as expectativas para o mercado eram boas, mas já havia uma sinalização de possível crise no acesso dos produtores aos grãos para suplementar a alimentação do gado. Em março, o Paulo relembrou que houve aquela explosão de consumo, né, com o início do isolamento social, das pessoas ficando em casa por causa da pandemia do coronavírus. Então, muita gente correndo aos supermercados para fazer compras e comprando volumes muito grandes de leite, né? E aí a gente tem também os laticínios direcionando o processamento do leite para o leite líquido e deixando um pouco de lado os outros derivados, mas com o andamento dessa pandemia, com as pessoas se adaptando a essa realidade, o consumo de lácteos acabou sendo pouco a pouco retomado, tanto dentro das casas, como também em redes de food service que estavam paradas, né, totalmente, e que voltaram aos poucos ainda que em esquema de delivery, em esquema de entrega. Segundo o Paulo Martins, apesar de o ano ter tido preços recordes pagos do leite ao produtor, houve também uma escalada recorde nos custos de produção, justamente porque a gente teve algumas regiões aqui do Brasil, algumas bacias leiteiras que sofreram com a estiagem, inclusive na região sul do país, essa estiagem veio com muita severidade, e aí então os produtores de leite tiveram que suplementar ainda mais a alimentação das vacas com milho e farelo de soja, que além de ter pouco volume aqui no Brasil, o preço está lá nas alturas. Então, essas margens ficaram pressionadas. Pontos de atenção para 2021, de acordo com o Paulo Martins, segundo ele, a demanda pelo leite deve continuar e pelos derivados também, ainda que haja essa expectativa de que o auxílio emergencial seja encerrado, mas de acordo com ele, não vai ser a demanda, possível enfraquecimento de demanda que deve puxar os preços, as margens do produtor para baixo, mas sim os custos de produção, já que milho e farelo de soja devem continuar sim em patamares altos. E também tem a questão da queda do dólar, que pode possibilitar a entrada com mais facilidade de leite em pó importado aqui no Brasil. Então, segundo Paulo, outro ponto de atenção que o Estado, né, o governo brasileiro, deve criar mecanismos para tentar equilibrar essa questão. Eu desejo a todos vocês boas festas, que tenham um ótimo final de ano e no ano que vem, em 2021, a gente volta a se encontrar aqui no Notícias Agrícolas.